Salve, salve, doutores! Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online, para mais uma aula aqui no nosso Gramática para Passar. E neste momento nós começamos a estudar pontuação. Oh, meu Deus do céu, pontuação uma das matérias de que eu mais gosto. Sou apaixonado pela pontuação. E eu digo que a pontuação é importante não somente na língua portuguesa. Pontuação também é importante na nossa vida. Afinal de contas, saber utilizar o ponto final no momento adequado é fundamental. É isso mesmo. E eu digo mais, eu vejo muito isso no presencial. Acompanho meus alunos nos cursos presenciais e vão para o cursinho para arrumar namorado e namorada. Para com isso. Cursinho, chat aqui, né? Seja aqui nos chats que você tiver da vida, não é lugar para arrumar namorado e namorada. Pense comigo, pense comigo. Você vai deixar para conhecer alguém quando você estiver, sabe quando? Aprovado. Amém? Quando você estiver lá no serviço público. Porque eu te garanto uma coisa, a sua alma gêmea está lá no serviço público, te esperando. Com o mais importante, um salário gêmeo. Claro, é claro, você tem que pensar assim também, eu penso dessa forma. Então a alma gêmea está lá no serviço público te esperando com um salário gêmeo. Afinal, vocês vão casar os contra-cheques. A ideia é esta, né? Bom, mas vamos ao que interessa e vamos estudar pontuação, porque eu começo aqui pontuação no período simples. Na tela. Legal, turma, olha só. Os sinais de pontuação, eles servem para dar sentido aos textos escritos. E a pontuação aqui, no nosso curso, não é só pontuação do ponto de vista gramatical, mas é pontuação do ponto de vista semântico, pontuação a partir do sentido. E aqui eu quero que você observe uma regra básica sobre a língua portuguesa. Qual é a regra básica, professor? A regra básica é a seguinte, olha só. Sujeito, tá? Sujeito, verbo, sujeito, verbo, complemento do verbo, complemento do verbo, complemento do verbo, e depois o seu chamado complemento adjunto adverbial. Isso daí é considerado a ordem direta da oração, tá? Então nós chamamos isso aqui, ó, de ordem direta da oração, que é sujeito, verbo e complemento. Então entendemos que é a ordem direta. E na ordem direta, você compreende comigo que a vírgula, ela será proibida. Vírgula proibida. Então essa é a primeira regra, eu tenho que ter essa regra em mente, tá? Que você tá lá com a ordem SVC, sujeito, verbo e complemento, na ordem direta a vírgula é proibida. Ah, e olha só, o complemento, que eu chamo ali de complemento do verbo, é o nosso objeto, que é o objeto que pode ser, tanto faz, o objeto direto ou o objeto indireto, tá? Tanto faz objeto direto ou objeto indireto. Legal. Então essa daí é a nossa ordem direta. Falou de pontuação, sujeito, verbo e complemento. E depois é que entra o complemento adjunto adverbial. Que eu vou falar dessa pontuação aqui, ó. Eu estou mostrando para você que a vírgula é proibida, mas eu vou comentar de uma pontuação aqui do complemento adjunto adverbial. Vou mostrar isso para você, como é que as provas cobram e tudo mais, tá? Legal. Vamos aqui, ó. Vamos ao exemplo. Por quê, turma? Veja esse primeiro contexto aqui, porque no tempo de escola, eu não sei se você aprendeu como eu aprendi. Como foi, professor? Bom, eu me lembro que a tia me ensinava. Ó, toda vez que você precisar dar uma respiradinha, coloque a vírgula. Você aprendeu assim também? Eu aprendi dessa forma. Pois é.
Aprendemos errado, né? Porque o menino se depara com um texto. Olha na tela. A redução dos índices inflacionários, respirei, ocorrerá nos próximos dias. Aí o examinador, né, fala assim, olha, essa vírgula é utilizada para dar uma respirada no texto, conhecida como vírgula respiradora. Para com isso. Para com isso. Não. Olha só. Toda vez que você vai fazer uma análise sintática, primeira coisa é olhar para o verbo, ocorrer. Aí achou o verbo, você vai atrás de quem? Do sujeito. Vou apagar aqui a vírgula. O que é que ocorrerá nos próximos dias? A redução dos índices inflacionários. Então, tudo isso aqui é o seu sujeito. A redução dos índices inflacionários é um sujeito que é até um sujeito simples, né? Sujeito simples aí dentro. Cadê o núcleo do sujeito, professor? Redução. Redução aqui no... O professor pode colocar a vírgula depois de redução? Pode não, porque dos índices inflacionários você tem que se recordar de assunto já estudado. É um complemento nominal de redução. Porque, veja, é reduzir os índices. Então, ó, é um complemento nominal. Não pode separar complemento nominal também, não. E aí, se você colocar uma vírgula bem aqui, ó, você vai acabar separando o sujeito do verbo. Você nunca vai separar o sujeito do predicado. Nunca pode. O verbo aqui é um verbo intransitivo. Intransitivo, ocorrerá. Nos próximos dias, é um adjunto adverbial de tempo. Beleza. Aí o que o candidato pode me perguntar aqui? Professor, eu posso entrar com uma vírgula bem aqui? Aí é uma grande polêmica. Eu prefiro não colocar essa vírgula, tá? Eu prefiro não colocar. Só que pode ser que caia na sua prova, tá? Essa vírgula aqui, ela pode ocorrer, ela pode acontecer. E aí eu vou até entender com você que ela serve para quê? Ela serve para dar ênfase. É uma vírgula que dará uma ênfase dentro do texto. Eu prefiro retirar. Porque quando eu coloco aqui, ó, sem a vírgula, eu tenho assim, ó. A redução dos índices inflacionários ocorrerá nos próximos dias. Com a vírgula agora. A redução dos índices inflacionários ocorrerá nos próximos dias. Então essa vírgula é só para dar uma questão enfática. É aquele caso que eu comentei com você sobre o decote de uma mulher. O decote vai mudar o tamanho do peito dela? Vai mudar a vida dela? Não muda, o peito é um tamanho só. Os seios têm um tamanho só. Mas quando coloca um decote faz o quê? Ô, professor, dá uma ênfase, né? É basicamente isso aqui, ó. A vírgula vai enfatizar. Olha aqui o próximo exemplo na tela. Veja lá. A atual crise política brasileira prejudica a imagem do país no exterior. Vamos fazer a análise completa, ó. Olhe para o verbo. Prejudica. Quem é que prejudica? Professor, a atual crise política brasileira. Tá. Então, a atual crise política brasileira é o sujeito. Posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado? De forma nenhuma. E aí você vai fazer aquelas perguntinhas que nós estamos habituados a fazer, ó. Quem prejudica o quê? Você tá vendo? Quem prejudica o quê? O verbo prejudicar, ele é VTD. A imagem do país é o objeto direto. Então aqui de forma nenhuma eu vou pontuar o texto. Tá vendo? Ó? A atual crise política brasileira, faltou um azinho aqui de brasileira, né? Ficou brasileiro. Mas a atual crise política brasileira prejudica a imagem do país. No exterior, e prejudica a imagem do país onde, né? No exterior. No exterior é um adjunto adverbial de lugar. Aí eu posso entrar com essa vírgula? Sim, eu não recomendo, igual eu falo aqui o tempo inteiro, eu não recomendo, mas como eu vejo em questões de provas, então eu acho interessante comentar com você, tá? Mas numa ordem direta, nós entendemos que a vírgula a gente não usa muito não, só nesse caso aqui do adjunto adverbial, no caso do adjunto adverbial, é uma vírgula aí, ó, que vai servir para quê? Tem um poder enfático, né? Ela traz uma ênfase para nós. Eu vou falar muito aqui sobre deslocamentos dentro desse nosso curso de pontuação. Então, é importante ficar atento. Na ordem direta, que é essa regra aqui básica, ó, sujeito, verbo, complemento. Complemento que é o objeto, seja direto, seja indireto. E depois o adjunto adverbial é uma vírgula proibida. Agora, aqui entre o complemento, ou entre o verbo e o adjunto adverbial, essa vírgula pode acontecer. Foi o que aconteceu aqui, ó. Uma vírgula apenas enfática. Tá? Então é preciso ficar atento a isso daí.
Professor, posso colocar uma vírgula depois de imagem e colocar assim, do país? Não, porque do país aqui, ó, você pode observar que do país é um adjunto adnominal. Do país é adjunto adnominal de quem, professor? De imagem. Então, eu não posso, nesse caso, separar o adjunto adnominal do nome a que se refere. Fique tranquilo, porque eu vou anotar isso para você mais à frente, tá? Eu vou anotar isso para você. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Então, primeira regra básica aqui, ó, é o seguinte, ó. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Nem se houver inversão, ó. Isso é importantíssimo. Nem se você fizer inversão dentro do texto, você vai o quê? Separar sujeito e predicado. Ó, olha o exemplo aí que eu trouxe para você. Quem ama não trai. Tá vendo? Quem ama não trai. Olha só. Quem é que trai? Professor. Ou melhor, quem é que não trai, né? Ó, você para com isso, porque na hora da prova o menino fica pensando no texto e esquece de fazer a análise. Fica atento, ó. Quem é que não trai? Quem ama. Então quem ama é sujeito. Ó. Aí o menino quer pensar assim, não, a prova fica pensando lá, né? E coloca assim, ó. Quem não estuda. Quem não estuda. Quem não estuda. Passa. Passa, professor? Se o menino colocar uma vírgula que passa. E passa o quê? Vergonha. Passa vergonha. Literalmente, né? Olha lá. Quem é que passa vergonha? Quem não estuda. Quem não estuda passa vergonha. Então aqui é sujeito. Também você não vai separar o sujeito do verbo. De forma nenhuma você separa o sujeito do verbo por meio de vírgula. Então, ó, quem não estuda, passa vergonha, né? Passa vergonha. Olha só. Existe esperança. Olhe para o verbo aí e identifique, neste caso, o sujeito desse verbo. Cadê o sujeito do verbo existir? Cadê o sujeito do verbo existir? Professor, esperança. Esperança é o sujeito, tá vendo? Esperança existe. O verbo existir é verbo intransitivo. Então, ó, esperança, existir é verbo intransitivo, porque esperança existe, tá? Esperança existe. Entendeu a lógica disso daí, turma? Então, neste caso aqui, ó, você não vai separar o sujeito. Você nunca pode separar sujeito de predicado. Entenda bem. Nunca vou separar sujeito de predicado, independentemente da ordem em que apareça lá no contexto. Independente se o sujeito vem antes ou vem depois. Nunca separa. Nunca. Ó, não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Bom, esse aqui foi a número 1. Primeiro tópico aí, só para começar. Tópico 2 aqui, ó. Esse é importante também, ó. Não se usa vírgula entre o verbo e os seus complementos. Nem entre os complementos do verbo. Aí quando eu falo complementos, eu complemento quem? Complemento objeto. Objeto. Por exemplo, ó. Informamos. Quem informamos? Nós. Nós informamos. Quem informa, informa alguma coisa, ó. Informamos o quê? Informamos o quê? Informamos as alterações administrativas, que é o objeto direto, certo? Informamos o quê? As alterações administrativas. E aí, turma, quem informa, informa alguma coisa a alguém, ó. A quem? Então, a todos os servidores deste órgão é o objeto indireto e o verbo aqui é VTDI. O verbo é VTDI. Está vendo? Aí o que eu estou mostrando para você? Você não pode chegar e colocar uma vírgula, por exemplo, aqui, ó. Ou aqui, ó. Não rola essas vírgulas aí. Por que não, professor? Porque ele está propondo aí nesse caso, ó. O que eu estou comentando com você? Você não pode usar vírgula entre o verbo e os seus complementos, muito menos entre os complementos do verbo. Ah, e outra coisa. O menino tem uma mania muito feia de achar que a ordem direta é sempre primeiro o objeto direto, depois o objeto indireto. Não. A ordem direta é sujeito, verbo e objeto.
tanto faz qual seja o objeto que vem primeiro. Tanto faz. Tanto faz se coloco primeiro o objeto direto ou se coloco primeiro o objeto indireto. A ordem aqui não vai mudar absolutamente nada, tá? Agora tem que ficar atento. Eu não posso colocar vírgula aqui, ó, entre o verbo e o complemento. Também não posso colocar vírgula entre os complementos. Então não posso pontuar. Então já tem duas regras aqui muito importantes na nossa vida. Eu não posso separar sujeito do verbo, tá? Nunca separo o sujeito do verbo. Não posso separar o verbo dos seus complementos, nem separar os complementos entre eles. Só se fosse uma enumeração. Aí eu falo depois, mais à frente. Continue na tela. Vamos lá. Na tela, tópico 3 aqui, ó. Tópico 3 disse: não se separa o nome de seus complementos. É uma outra regra muito importante. Você não vai separar nome dos seus complementos, nem de seus adjuntos por vírgulas. Então, mas tem que ser adjuntos o quê? Adjuntos de quem? Adjunto do nome. Então é adjunto adnominal. Por exemplo, o medo do futuro paralisa o homem moderno. Ó, quem é que paralisa o homem moderno? O medo do futuro. Quem paralisa, paralisa alguém. Paralisa quem? O homem moderno. Objeto direto. E aí o que acontece? Às vezes o examinador pode propor colocar aqui, ó, do futuro entre vírgulas. Posso colocar essas vírgulas aqui? Não posso. Não rola. Por que não? Porque do futuro aqui, ó, é uma adjunta adnominal. Então, a adjunta adnominal não pode ser separada do nome. Tá? Na verdade, eu até peço perdão, quer ver? Na verdade, não é adjunta adnominal. Eita. É um complemento nominal, né? Complemento nominal. Aí tem que reforçar aquele estudo lá de complemento e adjunto. Por quê? Porque o medo recai sobre o futuro, né? É complemento nominal. Porque o medo recai. Aí é a leitura, lembra? O medo recai sobre o futuro. Então eu não posso separar... Mesma coisa. Mesmo assim, não pode separar. Não posso separar o complemento nominal do nome a que ele se refere. Ó, o medo do futuro paralisa o homem moderno. Mesma coisa aqui, ó. Aqui agora sim, ó. Moderno é um adjunto adnominal do homem. É o homem moderno. Então, é uma outra informação importante. Este primeiro bloco aqui, essa primeira participação da pontuação, o que eu quero é realmente elencar os pontos com você. Então, se for observar bem, ó, eu já tenho aqui 3 informações muito importantes. Primeiro, não separa sujeito em hipótese alguma do predicado. Nunca vou separar. 2, eu não separo o verbo do complemento, nem os seus complementos entre eles. E 3, eu não separo o nome dos seus complementos. Ó, medo do futuro, homem moderno. Não separo. Então, algumas informações aqui bem importantes e pertinentes. Na tela, continue comigo. 4 diz assim, ó. A posição natural. Essa é importante. Que é aquela que eu comento no começo da aula, ó. A posição natural dos adjuntos adverbiais é no final da oração de quem fazem parte. Sim, o que eu mostrei lá no final. Nessa posição, os adjuntos dispensam a vírgula. Mas olha só, dispensam. Se dispensam, é porque pode ter a vírgula, concorda? Concordo, professor. Sendo usada apenas em caso de ênfase. Olha, o governo tem planos para o futuro hoje. Veja bem, quem tem? O governo. O governo aqui é o sujeito. Quem tem algo. O governo tem o quê? Planos para o futuro. Objeto direto. E o hoje? Adjunto adverbial. Agora, eu posso entrar com uma vírgula aqui dentro? Posso. Posso colocar uma vírgula aqui? Posso. Só que eu entendo que essa vírgula aqui é uma questão enfática. Eu, Lucas, não gosto. Eu não gosto desta vírgula. Particularmente não gosto muito dessa vírgula, tá? Mas é uma vírgula aqui, ó, que ela é uma questão de ênfase. É apenas para trazer uma ênfase dentro do contexto. É só a leitura. Observe bem comigo. Quando eu falo lá, ó, o governo tem planos para o futuro hoje. Legal. Agora, se eu digo, o governo tem plano para o futuro hoje. Tá vendo? Esse hoje deu uma ênfase dentro do contexto. É somente para isso. Na tela. Continue. Veja mais aqui, ó. E esse aqui é um outro caso bem interessante. Entre os constituintes diretos da oração. Não se usa vírgula. Tá, esse daqui é um caso importante que é o qual? SVC. SVC são os constituintes diretos, tá, da oração. Então, SVC, você não vai usar vírgula. Não vai usar vírgula. SVC. A vírgula, ela é usada para quê?
ela vai ser usada para indicar deslocamentos de termos na estrutura oracional ou para marcar uma intercalação de termos. Eu vou mostrar quando a vírgula desloca e quando a vírgula marca intercalação. Aqui ainda, neste bloco, eu quero mostrar uma questão para você, que é a questão 141, né? Vamos lá. Questão 141 diz assim, ó. Não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto a inserção de vírgula imediatamente após a forma verbal gera, tendo o sinal de pontuação nesse caso a função de realçar o advérbio apenas. Bom, então ele falou que não acarreta nenhum problema se você colocar uma vírgula depois do gera. Então vamos ler o texto aí, ó. O consumismo não gera apenas os impactos ambientais. Então vamos ver ali, ó. Quem é que não gera? O consumismo. O consumismo é sujeito. Quem gera algo. Ó, o consumismo não gera o quê? Os impactos ambientais, que é o objeto direto. Então o verbo é VTD. Aí ele quer saber se pode colocar uma vírgula depois do apenas. Mas veja bem, se eu colocar a vírgula depois do apenas, você vai separar os constituintes diretos. Porque eu tenho sujeito, verbo e complemento, tá vendo? Então essa questão está o quê? Errada. Claro que eu vou mostrar para você ainda que eu poderia pegar o apenas e colocar entre vírgulas. Eu vou comentar sobre isso com você ainda. Mas uma informação aqui que ela é importante para nós é a seguinte. Entenda bem. Quando eu coloco uma vírgula apenas, uma vírgula separa. Então uma vírgula tem o papel de separar o sujeito do verbo, o verbo do complemento. Então uma vírgula separa. Quando você coloca duas vírgulas unem. Duas vírgulas juntam, unem. Então isso é importante, já anote aí em seu caderno. Uma vírgula separa e duas vírgulas unem. Então, legal. Vamos recapitular? Então, por favor, vá à televisão e olhe aqui comigo, por gentileza. Veja bem, vamos só recapitular este bloco e eu quero que você revise bem este bloco. Regras básicas. Primeiro, não separa sujeito em hipótese alguma. Segundo, não separa o verbo dos seus complementos e nem entre os complementos. Terceiro, não separa o nome dos seus complementos, seja complemento nominal, seja adjunta de nominal. Legal? 4. Você pode colocar uma vírgula lá no adjunto adverbial no final. No próximo bloco, eu vou te contar sobre o deslocamento. Fique tranquilo. Deslocamento do adjunto adverbial de grande extensão, de pequena extensão. Vou falar disso no próximo bloco. Aguenta aí, tá? Então, constituintes diretos. Quem é? Sujeito, verbo e complemento. Quando ocorrer deslocamento ou intercalação, eu vou te mostrar. Mas constituintes diretos da oração, sujeito, verbo e complemento, você não separa, exceto nesse caso aqui que tem uma questão enfática. Só uma questão de ênfase. Então, nós vimos a questão de número 141, foi uma questão errada, porque você não pode separar constituintes diretos, a não ser que você colocasse apenas entre vírgulas. Tudo bem? Então, vou concluir aqui mais um bloco com você. E aguardo você aqui no próximo bloco para continuar este estudo da pontuação. Pontuação, nós só estamos começando. Há muita coisa para falar. Isso aqui é básico, fica tranquilo. Você me conhece. Você está assistindo um curso comigo. Então você sabe que eu começo assim. Eu começo de forma bem beabá. Literalmente isso aqui é beabá. E aí depois a gente chega no nível hard. Então vamos chegar nesse nível lá pesado. Aqui comigo, com o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. Então até o próximo bloco. Um abraço do lucasLemos.pro.